Nós estamos num mês de missões, então a nossa liturgia vai ser um pouquinho diferente este mês, nos nossos domingos. Ao invés da palavra ser feita por um, vai ser feita por dois, mas o tempo é o mesmo. Então, nós vamos, na verdade, dar o maior tempo para a gente aprender sobre a realidade missionária. Antes, porém, nós vamos fazer um devocional, uma meditação mais objetiva da palavra de Deus. E o tema deste mês é Bem-aventurados os misericordiosos. E aí a gente vai ver essa misericórdia, essa bem-aventurança da misericórdia em várias realidades da urgência missionária no mundo e no Brasil. Então, hoje eu vou fazer o devocional e depois nós vamos ouvir a realidade missionária para dos missionários no campo e quem cuida dos missionários à distância. Quem vai nos falar hoje é a Cíntia. Eu já vou apresentá-la, porque aí depois ele já sai de mim e já vai direto para ela. A Cíntia, levanta a mão aí, Cíntia, por favor. A Cíntia é membro da nossa igreja e na sua atuação profissional e ministerial, ela é psicóloga e ela atua cuidando de missionários que estão no campo à distância. Eu não vou falar muito, não vou falar mais, porque senão você veio aqui para falar sobre isso. Essa é a atuação dela. Então, ela vai nos colocar a par daquele que está lá, sozinho ou em família, vivendo as realidades do campo missionário, e, às vezes, ele precisa de alguém para falar, alguém que lhe ouça. Já pararam para pensar nisso? Ou alguém que ore por ele, e ele precisa se comunicar. Então, ela tem essa atuação de cuidar do missionário que está lá no campo daqui. E ela vai nos falar bastante desse cuidado pastoral de quem é um pastor para as ovelhas de Jesus no campo. Então, é um pastoreio de quem cuida. É um cuidado de quem cuida. E nessa perspectiva, nós vamos ouvir Deus nos falar por sua palavra, no Salmo 23, o nosso pastor Jesus. Amém? Vamos ler? Essa teria que ser de cor. Salmo 23. Eu vou pedir para você seguir na tua Bíblia. Espero que você a tenha em mãos. Ou no suporte tablet, no celular. Salmo 23, a palavra de Deus nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete perante mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante do Senhor e estamos com o coração prontos e acabamos de ler a Tua palavra. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor que conhece os nossos corações, fale conosco. O Senhor sabe o que está dentro de nós. O Senhor sabe como está o coração de cada uma das tuas ovelhas que estão aqui. Tu és o nosso pastor. E nós precisamos do teu cuidado. Nós precisamos do teu consolo. Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. Precisamos ser encorajados. E o motivo do nosso encorajamento é o Senhor. Por favor, Deus, dá-nos olhos para ler o Senhor nas Escrituras. Por favor, Senhor, dá-nos um coração iluminado pelo Teu Espírito para entender a Tua palavra. Por favor, Senhor Deus, dá-nos fé para crer que apesar de tantas situações, 1000 que estão à nossa volta, nós podemos crer no Deus da palavra. Ó Senhor, converte o nosso coração e liberta a nossa mente, para que possamos entender a palavra e viver a palavra. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém.
Esse texto ele é muito conhecido de todos nós, é um salmo que a gente costuma deixar aberto em casa, e esse é o 91, junto com o 91. E também é um dos primeiros textos que a gente costuma decorar. E ele fala da realidade de Deus e do cuidado de Deus na vida das suas ovelhas. E eu gostaria de deixar 3 lições, bem objetivamente, desse salmo para nós. Neste salmo, Deus se apresenta para nós, em primeiro lugar, como pastor. Deus como pastor, e aí no versículo 1, 2 e 3, ele diz, olha, Deus como pastor, o que lhe cabe no cuidado da sua vida e da minha vida? O que é que Deus, o pastor, o teu pastor faz para você, para mim, para nós, suas ovelhas? O Salmo diz, ele não faz o que eu achava que ele deveria fazer, nem o que você gostaria que ele fizesse. Mas o Salmo diz que Deus, como pastor, ele dá aos seus paz, ele dá abundância e ele renova. Um pastor que dá paz, que faz as coisas de uma forma abundante na vida das suas ovelhas e que renova essas ovelhas para viver. E é interessante que o salmista, quando ele diz Deus, ele está dizendo, Deus como pastor, ele está dizendo, é Ele, é este pastor. Não é nem o que está aqui, nem o que está no meu coração, as minhas expectativas, mas o que Ele de fato é dedo apontando para Ele. Ele, pastor da sua vida, da minha vida, que dá paz para você quando não é tempo de paz. Que dá uma vida abundante para você quando o mundo oferece bombardeio e morte para nós. E que renova a nossa vida para que possamos viver nos seus caminhos. Ele escolhe as veredas por onde você tem que andar e por onde eu tenho que andar. Deus sabe escolher os caminhos para você e sabe escolher os caminhos para mim. Não é bom demais isso? Saber que você, quando está debaixo da tutela, do cuidado do pastor Jesus, nós não vamos trilhar as nossas ideias, os nossos gostos, o que é melhor para nós, mais confortável para o nosso coração. Mas Ele, como nosso pastor, escolhe o caminho que você tem que passar. Hoje, a nossa pergunta para Ele é, Senhor, por que eu tenho que andar nesse caminho? Mas a garantia que eu tenho de que eu vou passar por este caminho é que eu tenho um pastor. E este caminho foi Ele que colocou para que eu ande. Por isso, irmãos, saber que Deus, Ele é o nosso pastor e escolhe os caminhos que nós devemos andar, nós temos que contar que Ele, como o Deus que escolhe o caminho que você deve andar, Ele vai dar paz, que é Ele mesmo, uma vida abundante, que é a dele, e renova as forças nele mesmo, para que a gente enfrente um caminho. E esse caminho, às vezes, são caminhos difíceis. São caminhos das dificuldades. Às vezes, são caminhos tranquilos. Mas uma coisa é certa. Ele escolhe as veredas. A palavra que a gente tem em algumas versões mais antigas é veredas, que nada mais é do que caminho. São os caminhos retos para Ele. E Ele quer que nós andemos nesse caminho por amor ao seu nome. A ovelha diz, obrigado. É difícil para mim, mas por amor ao teu nome, e porque esse é um caminho reto para a tua vontade, eu vou andar. Agora me guia. Sem o Senhor, não. Ovelhas do pastor Jesus somos nós. Qual caminho Ele quer que você ande, que eu ande? Qual caminho Ele plantou você para enfrentar? E hoje nós precisamos dizer para Ele uma forma madura. Eu tenho uma certeza para andar nesse caminho. O meu pastor. Me dá paz, que é o Senhor mesmo. A tua vida abundante em mim. Por favor. E também renova-me, para que a gente possa chegar ao fim. Não vamos pedir para Deus mudar o caminho. Não peça para o Senhor fazer outro caminho. O caminho é este. Ele é reto perante Ele. Peça força, porque Ele está conosco. A segunda imagem de Deus, neste salmo, é que Ele é o pastor para a ovelha, mas a segunda imagem é que Ele é o companheiro para o viajante. Deus é o nosso companheiro na viagem. Quem você queria que estivesse ao teu lado hoje, amanhã, daqui a 10 anos, em todas as circunstâncias da sua vida? Talvez você diga, quero que minha mãe fique comigo para sempre. Não vai ficar.
quero que meu filho esteja aqui, ou então aquele emprego tem que estar comigo todos os dias da minha vida. O salmista está dizendo que nós somos como peregrinos no caminho, mas nós temos um companheiro fiel e presente em todo momento, Deus. Ele é o pastor que escolhe o caminho para você trilhar, mas ele também é o companheiro do viajante. E ele vai conosco, e ainda que neste caminho a gente enfrente as trevas mais escuras. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz, ainda que eu ande por um vale escuro de morte, são sombras da morte, eu não vou temer. Por quê? Aí ele não fala, mas ele é o pastor. Aí ele muda para um tu. Tu estás comigo. O Senhor está aqui. Eu não estou falando do Senhor para outro. Agora muda a conversa. Sou eu e o Senhor. Eu te vejo, eu sei que o Senhor está comigo. Eu tenho um relacionamento verdadeiro, pessoal, e o Senhor é meu guia e anda comigo ao meu lado, é a companhia divina. Você precisa desse companheiro. Eu preciso dessa companhia. Os caminhos que ele escolhe tem momentos de calmaria, mas tem momentos de vale da sombra da morte. E ele promete ser um companheiro para o viajante. Você vai chegar lá. Eu vou chegar lá. E o mérito disso é o quê? Como que a gente chega lá sendo fraco? Como que a gente chega lá sendo frágil? Nós temos um Senhor que traz, como pastor, vara e cajado. São dois instrumentos que o pastor tem. A vara indica proteção e o cajado indica apoio. É justamente aquela coisa que o pastor tem para se apoiar aí na sua caminhada e até para tocar a ovelha. São duas coisas que ele faz conosco. Ele nos dá a sua presença, protege e nos apoia. E por fim, o nosso pastor Jesus. Ele é, além do pastor para a ovelha, o companheiro para o viajante. Ele é o anfitrião que nos convida para participar da sua casa. Irmãos, a vida cristã é uma grande caminhada que Deus escolhe as veredas por onde nós vamos andar. Mas nós temos uma única certeza. Ao final, esse que nos guiou como pastor, se fez presente como companheiro, no final vai dizer, agora eu te conduzi a vida toda para você chegar aqui à minha casa. E você vai viver para sempre aqui no meu lar. É um convite dele, ele diz, olha, cabeça ungida para sentar à mesa, diante até dos inimigos. São as boas-vindas. As boas-vindas que Deus nos dará. Um cálice transbordante. Ele sempre fez provisão abundante para nós. Bondade e misericórdia ao longo da vida. E o final qual é? Ele nos convida à casa eterna. Nós ainda estamos no caminho, não chegamos à casa eterna. O fato é que estamos aqui. Mas hoje e amanhã, até o último dia que Deus nos der para viver, vamos contar com o cuidado e a direção do pastor Jesus. Não escolha seus caminhos, deixe que ele escolha. E nessa escolha, se for um vale da sombra da morte, ou se for o pasto verdejante, as águas tranquilas, ele renova a gente. Ele sabe prover renovação para o seu povo. Você está com a sua alma hoje, seu coração está em fervura. O Senhor tem águas, ele é águas tranquilas para cada um de nós. Vamos contar com a sua direção, com a sua companhia, olhando sempre o fim dessa estrada que vai ser ele mesmo lá no céu, nos dizendo, agora você senta à minha mesa. Eu te guiei com bondade e misericórdia, mas agora eu te convido para sentar à minha mesa e viver comigo para sempre. Esse é o nosso objetivo. Andar aqui com os olhos na eternidade. Que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor se revele a você como seu pastor, como companheiro de viagem. E aquele que está de braços abertos no caminho que ele inaugurou, dizendo, pode vir. Amém? Vamos orar por nós. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, o Senhor é o pastor, e o Senhor traz águas tranquilas para a nossa alma. Traga águas tranquilas, é o Senhor mesmo, e um pasto verdejante, um alimento seguro de que precisamos. Nós precisamos do Senhor. Na angústia e na dor, Deus, nós não queremos outra voz a não ser a tua. Que a palavra do Senhor fique gravada nos nossos corações.
Senhor, nós também pedimos que o Senhor nos ajude a te perceber na caminhada. Nós queremos optar, Senhor Deus, e seguir o teu caminho, a vereda certa. Mas não sozinhos. Não sozinhos. Por favor, Senhor, segura nas nossas mãos. Somos viajantes, mas queremos a tua companhia. E queremos marchar e andar neste caminho, certos de que o Senhor nos receberá no final também, dizendo: é a minha casa, vamos habitar aqui para sempre. Ó Senhor, enche o coração daquele que está triste de alegria. Consola, Senhor, aquele que se sente só. Edifica a fé, Senhor Deus, daquele que está fraco. E fortalece-nos no Senhor, para que possamos viver olhando para o Senhor Jesus. É a nossa oração no teu nome. Amém. Amém. Cíntia, a palavra é com você. Boa noite, igreja. Queria aproveitar e agradecer o convite do Cris, da Karina aí pelo Ministério de Missões. E vou estar falando com vocês um pouquinho hoje, então, que me falaram para falar um pouquinho, como é o trabalho de atendimento aos missionários. Eu não quero que aqui seja um momento agora de palestra. Então o missionário sofre, tem ansiedade, tem depressão. Eu não vim aqui só para isso. Eu vim aqui porque o psicólogo, o que a gente faz? A gente faz o diagnóstico dos comportamentos, das emoções, dos sentimentos. E eu trabalho com isso com os missionários. Só que a gente descobre várias causas, vários sintomas, que nós, só numa escuta terapêutica, não resolvemos. Que precisamos da ajuda da igreja, da comunidade. Então, meu objetivo da palestra hoje é contar um pouquinho como é o meu trabalho e como cada um de vocês, com a sua carreira, com a sua vocação, sendo homem, mulher, pai, mãe, também pode estar ajudando nesse cuidado missionário. Bom, por quê? O como, onde, por que eu comecei a trabalhar com os missionários. Eu fui criada na igreja metodista com os meus pais, acho que aqui só a Daphne vai reconhecer essas igrejas. E meu pai era gerente de um banco, do Banespa, que não existe mais, e todas as férias eu ia para Presidente Venceslau, na família paterna e materna que eu tinha. Então, eu vivia muito na igreja metodista, que era do lado da casa de uma avó, e muito na igreja luterana, que era na vizinha da casa de outra avó. Foi durante uma escola bíblica de férias, eu tinha 4 anos de idade, que eu aceitei Jesus, como a gente fala no nosso jargão. E, desde então, desde aquele dia, com 4 anos de idade, eu sempre achei legal o Ministério de Missões. Eu nunca me encantava muito com o louvor, com a escola bíblica. Mas eu sempre achava super legal quando chegava o mês de julho, que tinha os missionários que vinham da Índia, da África, dos Estados Unidos. E, por conta disso, logicamente, os meus pais sempre eram uma das famílias que recebia esses missionários. E, desde então, sempre eu fui trabalhando, aprendendo como que era a vida desses missionários. E sempre eu ficava muito admirada, a ponto de, quando eu quis, no primeiro momento, fazer medicina para fazer psiquiatria, era do tanto que eu escutava esses missionários, quando no almoço, no jantar em casa, eles reclamavam dos problemas que eles tinham em campo. Porque eles tinham que ser super-heróis. Eles não podiam errar, não podiam demonstrar suas emoções. Muitas vezes eu ouvi na minha casa relatos de que eles comentaram, seja com o pastor, com o chefe da agência, que eles estavam maus. E o que simples, não é tão simplesmente assim, mas qual que era a resolução? Tira do campo, traz de volta para o Brasil, que o missionário está mal. Não, ele não está mal, ele está passando por uma dificuldade que todo casal passa, que todo pai passa, que todo profissional passa. Então, muitos deles acabavam não mais falando de seus problemas, com medo de serem tirados do campo. E isso sempre me deixou muito indignada. E aí, quando eu fui fazer faculdade de psicologia, em Curitiba, eu lembro que uma professora de psicologia da religião, ela trouxe esse quadro que nunca mais saiu da mente. Sei que ele está meio pequenininho, mas só a título de curiosidade, que é assim que as igrejas protestantes são reveladas para nós, estudantes de psicologia. Teve a briga lá com os católicos, aí surgiu o luterano, saiu isso, aquilo, não sei o quê, e toda essa galera aqui. Qual que é a questão? Por que eu trouxe esse quadro? Porque parece que os missionários são tratados como os missionários dessa época, desses anos.
são os pobres, sofredores, doentes, não podem morar numa casa muito boa, não podem ter carro, sofrem, e são aqueles que vivem lá no meio daquele paizinho mais pobre da África. E não é assim. Hoje nós vivemos um tempo que os missionários cada vez mais são o quê? São os fazendores de tenda, são bivocacionados. Né, profissionais que estão no Sudão, na Turquia, nos Estados Unidos, na Venezuela, mas que têm uma profissão, que têm uma carreira para poder falar de Deus. E, às vezes, a gente esquece disso como igreja. Eu não falo como fonte. Quando eu falo a igreja do Brasil, do mundo, a igreja cristã de hoje. E aí, eu comecei, eu gosto de missionários, sempre trabalhei com isso, vou fazer o meu TCC, então, nisso, né? Vou pensar nos missionários. Aí você vai procurar aqui no Brasil, todos os artigos que existem sobre missionários, isso na época, 2004, 2005, ou eram os missionários católicos, ou então aqueles estudos comparativos. Como que é a sexualidade de batistas e adventistas? Como que é a educação de metodistas com católicos? Pouca coisa em si falando de missionários de fato, hoje, do século XXI. Só que no consultório, muitas professoras minhas, cristãs, falavam de missionários que passavam por um processo de reciclagem no Brasil com queixas de ansiedade, com depressão, com dificuldade de adaptação cultural. E aí, cadê esses relatos? Cadê esse cuidado? Por que ninguém diz? Por que ninguém fala? E aí, quando eu fui para o mestrado, fui para o doutorado, comecei a investigar e perceber que os missionários realmente não tinham como ser estudados, não tinha como dar voz a eles. Por quê? Eles não eram nem expatriados, não estavam numa empresa que vão ficar 2 anos, 3 anos fora, mas também não são imigrantes, também não saem do país para arranjar um emprego, para melhorar de vida. Aonde você enquadrar esse missionário? E aí eu comecei a pesquisar por conta própria a respeito, então, de missionários e fui para fora. Né? Fui ver o que estavam sendo dito. Eu descobri esse seminário teológico Gordon Conwell, esse dado é de 2010, que existia cerca de 34 mil brasileiros, então, em contexto transcultural, e eles colocam católicos, ortodoxos e protestantes atuando como missionários ao redor do mundo. Então, assim, poxa, muita gente, para não ser dito, não ser falado nada. Só que, sim, tem sido dito, tem sido falado, não no Brasil. Essas 3 pesquisas me chamaram a atenção, uma de 2001, de 2005 e de 2012, apontando que os missionários passavam por dificuldades na área financeira, por racismo, por ser estrangeiro em um país com cultura diferente da própria e sem convivência social que podia ocasionar adoecimento tanto físico quanto mental. E quando eu achei essas pesquisas, eu comecei a ver que os missionários que eu atendo no consultório desde 2007 passavam por isso. E eu achava que eram problemas pontuais. Né? Imagina, um consultório, a gente atende 15, 20 pacientes por mês. Eu tenho um recorte da sociedade. Né? Não posso dizer que é a tendência. Só que essas pesquisas mostram, e realmente é isso que acontece. O que são essas dificuldades financeiras? Não é a questão do faltar dinheiro para sustentar a obra. Essa dificuldade financeira é o missionário que atua no Egito, nos 15, 20 dias que ele tem de folga, ele vai passear. E ele vai passear onde? Aonde está mais perto dele. Ele vai para a Holanda, ele vai para a França. Aí ele posta uma foto numa rede social, não dá nem 24 horas, da igreja caindo em cima e matando. Olha só, esse missionário aí, eu acho que não está trabalhando direito, não. Está pegando dinheiro para passear. Olha lá, está na Torre Eiffel. Como é que pode? Né? Sendo que, para ele está do lado. E aí, o que é essa questão financeira? Ele tem que meio que usar um personagem, uma roupagem, porque ele tem que ser o pobre, ele tem que ser humilde, ele não pode ostentar. Falta um pouquinho. O racismo. O que é esse racismo? Geralmente, a gente fala do racismo, a gente pensa, né? Os psicólogos que a gente prepara, o pessoal que vai para a África do Sul. Não, mas não tem só esse problema de racismo. Né? Brancos também sofrem racismo quando uma agência missionária ou uma igreja resolve mandar um casal para uma região predominantemente de negros. Ou você tem um casal que você preparou, e eu passei por isso com 2 casais, que eles iam para a África do Sul,
Só que, no final, eles tiveram que ser enviados para a Tailândia, por problemas da agência. Só que, na Tailândia, não sei se vocês sabem, os negros são considerados demônios. Né? Muitos deles são perseguidos, né? São mortos, inclusive, por quê? Não pode perpetuar essa raça, o demônio não pode estar ali. E a gente está falando da Tailândia, um país de turismo crescente nos dias de hoje. E, às vezes, a gente não presta atenção nisso. E é um problema de racismo muito grande. Ser estrangeiro em um país com cultura diferente da própria. Imagina isso para quem tem filhos, que a gente escuta muito. Né? É o filho que você não pode colocar numa escola particular, que você não tem recurso, como missionário. E aí, quando você consegue uma bolsa, o seu filho se sente apartado, porque ele não pode participar dos mesmos eventos sociais. Ele é taxado como crentinho, como brasileirinho. E aí, como lidar com isso? Porque os pais estão lá, geralmente são os únicos brasileiros. Eles não estão dentro de um grupo de expatriados de uma empresa. Eles não estão dentro de uma comunidade de brasileiros. Geralmente, os missionários estão apartados de outros brasileiros. E essas crianças, esses adolescentes, sofrem com isso. E sem a convivência social, né, que pode ocasionar tanto problemas físicos quanto os mentais. A gente fala o que Cris falou, né? Precisa de um psicólogo para ouvir quando a gente tem problemas emocionais. Sim, mas, às vezes, uma esposa de um missionário está lá com seu primeiro filhinho e ela não sabe como cuidar. É mãe de primeira viagem. E quantos de nós não poderíamos, e está na moda nos últimos 5 anos, o termo adotar um missionário, né? Adotar uma esposa de missionário para ajudá-la, para ensinar como criar esse filho. Né? O missionário em si, um homem, ter amigos homens, um ouvinte, que não precisa necessariamente ser um psicólogo, né? Mas de um homem, de um amigo, que ele possa falar que, nossa, eu não aguento mais a minha mulher, porque eu chego e falo do meu dia, como foi o meu dia, eu sou sucinto, aconteceu isso, o irmão não gostou, fui perseguido, ou não fui perseguido. E a esposa quando chega, não sei se vocês perceberam, mas é uma tendência a nós de mulheres, a gente não faz um breve relato do dia, a gente faz um relatório como se fosse para o CEO nosso. A gente fala os mínimos detalhes. Só que aí, se você tem um missionário, um homem, e vice-versa, que não tem com quem conversar, ele vai achar que ele está falhando, que ele não está dando a devida atenção a essa esposa. E isso muitos missionários, né, de Oiapoque a Chuí, todos os psicólogos, a gente que trabalha, a gente escuta isso. Né? A falta de um companheiro, a falta de uma companheira, da esposa ou da missionária, do missionário. E aí, cada vez mais eu fui vendo o que também? O descontentamento com a direção eclesiástica no Brasil. Então, agora piorou. Se você não pode falar dos seus problemas pessoais, quanto mais você vai falar mal da sua agência, quanto mais você vai falar mal do pastor. E com todo respeito, e não quero ser irônica, tem muitas direções, como eu falei agora há pouco. Um casal que iria para a África do Sul acabou indo para a Tailândia. Tem muitas trocas de locais, de países, que tem, sim, uma questão política, tem, sim, uma questão de recurso financeiro. Dependendo do país que o missionário vai ser enviado, o seguro-saúde é muito caro, e aí você tem que trocar. Só que, se isso não é conversado, não é deixado às claras para o missionário, ele se sente ofendido, ele sente que o homem está podando a vontade de Deus. E isso é muito crescente, principalmente, eu não vou entrar no campo da política, isso é para o Lucas e a galera, mas quando teve essa, né, a questão da alta do dólar, isso quebrou muitos missionários, porque a igreja aqui, olha, a gente vai ter que tirar R$100 de ajuda para essa família. R$100 para nós no Brasil, tá bom, acho que não vai afetar tanto. Só que, às vezes, os R$100 pode ser 2.000, 3.000 ienes, ou seja lá o que for do país dele. Para quem está lá em Maputo, em Moçambique, pode ser como se fosse R$100.000 para nós. Então, faz diferença e muito. E a gente não presta muita atenção nisso como igreja. Dificuldade de lidar com a burocracia no campo missionário. Muitos missionários reclamam da burocracia de visto, de passaporte, porque geralmente as igrejas, o pastor, a gente levanta, coloca num seminário, faz uma preparação psicológica,
Tá, e a preparação jurídica? Quem que ajuda esse missionário no dia a dia lá, quando ele chega na cidade, quando ele chega no país? Muitos têm dificuldade com o próprio idioma. Às vezes vai com o básico de sobrevivência, com o básico como se fosse um inglês de turismo, não de vivência. E aí fica sendo jogado para lá, fica sendo jogado para cá. Não sei se vocês têm acompanhado, no Egito agora, o visto ele é renovado a cada 30 dias. Você tem que provar que você está trabalhando lá. Né? E algum desses exemplos, gente, que eu vou dando, ou são de amigos, ou são de ex-pacientes que me dão a liberdade de falar. Né? Eu tenho uma paciente atualmente, ela é enfermeira, ela não conseguiu mais, porque descobriram, ela está no Egito, está no Cairo, descobriram que ela é cristã e mandaram ela embora do hospital. O que ela foi fazer? Ela foi fazer um curso com uma missionária que estava na Turquia, aprender a fazer progressiva no cabelo, para continuar trabalhando lá. E aí, de 30 em 30 dias, ela tem que estar mudando de salão para poder continuar lá. E aí, quem que ajuda? Ela conseguiu ajuda. Ela conseguiu ajuda de um egípcio que ela já conhecia para ajudá-la, mas não tem nenhum brasileiro. Se ele estiver falando a verdade, amém, glória a Deus. Se ele estiver falando mentira, o quanto que ela pode estar sendo prejudicada, o quanto ela pode estar sendo levada a uma cova dos leões. Só que a gente, às vezes, esquece disso aqui. A gente faz uma preparação muito superficial e a gente precisa de ajuda lá. Então, a gente precisa de advogados que possam ser voluntários e ajudá-los lá, fazer com pontes. Não dá para fazer aqui mediação, mas lá, quem que pode ser a ponte, o amigo do conhecido? Isso é muito importante. Problemas de corrupção com missionários de outras agências. Por que eu coloquei assim, né? Porque não temos só missionário das igrejas protestantes. Temos missionários de igrejas pentecostais, neopentecostais. E a mesma coisa que vocês veem, que a gente vê aqui no Brasil, às vezes, igreja disputando os fiéis, e isso também, infelizmente, acontece no campo missionário. E isso é muito difícil, porque algumas igrejas acabam dando um fomento com o prazer de destruir aquela pequena igrejinha que existiu. Né? No Sudão aconteceu muito isso, quando fecharam-se as portas. Na Turquia está acontecendo isso, no Egito está acontecendo isso. E o mundo islâmico ele é muito difícil de ser evangelizado. Não é esse contexto nosso de reunirmos em pequenos grupos, os PGs, aqui na igreja. Lá, o muçulmano, você precisa caminhar com ele, literalmente. Você discipula. Às vezes, você leva 10, 12 anos para evangelizar. E aí você tem um missionário lá ralando, sozinho, passando por todas as dificuldades pessoais e emocionais. E aí vem uma outra denominação, uma outra agência que vai lá, derruba a igrejinha, fala mal, denuncia. A corrupção aí, muitos missionários sendo denunciados por outras igrejas. E aí o que acontece? Eles podem falar alguma coisa? Não, eles não podem falar. Por quê? Se eles falarem, eles vão ser descobertos. Então, eles têm que engolir. E aí, eles vão falar com quem? Fala conosco, com os psicólogos, com os terapeutas. Mas precisamos do quê? Repito novamente, precisamos de advogados, de administradores, de pessoas que possam agenciar, cuidar e dar estratégias para esses missionários. E por que eu estou falando disso? O Cris falou, o Senhor é o nosso pastor, nós somos ovelhas. Né? E não vou entrar no campo teológico, mas por que essa comparação com as ovelhas? E eu vou ler um texto, porque se eu for falar, vou demorar mais ainda, e eu vou comentar sobre ele. Quero falar sobre algumas características muito peculiares das ovelhas. E aqui eu falo do animalzinho mesmo. Qualquer semelhança não será mera coincidência. Algumas ovelhas preferem escolher pastagens de qualidade inferior. Isso é uma das coisas que mais apavoram um pastor. As ovelhas, por dificuldade de faro, são suscetíveis a ingerir tudo o que encontram pela frente, não distinguindo as ervas daninhas, que podem lhes fazer mal ou mesmo levá-las à morte. Se no pasto existem flores ou sementes coloridas, mais venenosas, que atraiam sua atenção, as ovelhas comerão sem saber que estão se envenenando.
Elas têm hábitos repetitivos, pastam nos mesmos lugares, até que destruam todo o pasto. Defecam no próprio campo onde comem, liberando vermes e parasitas. Se o pastor não dirigi-las a novos pastos, vão repetindo os velhos hábitos. A ovelha teimosa pastará sempre nos mesmos trilhos. O seu fim será o emagrecimento, doenças e sofrimento. Algumas, em geral, as mais velhas, disputam pela liderança do próprio rebanho, empurrando as mais novas para longe das melhores partes do pasto. Na época do outono, as fêmeas passam a ser disputadas pelos machos. É o tempo do cio. Eles batem as suas cabeças uma nas outras, tentando disputar a fêmea. O pastor sabe que isso pode feri-los muito, por isso passa uma espécie de óleo em suas cabeças para protegê-los. O pior de tudo é que as ovelhas são muito medrosas, assustam-se facilmente e, ao mínimo sinal de perigo ou problema, elas acabam pulando nos precipícios. Quando há uma ovelha muito rebelde e fujona no rebanho, o pastor costuma quebrar as pernas dela com seu cajado. Durante o processo de cura, o pastor carrega a ovelha em seu colo o tempo todo e lhe dedica uma atenção especial, trazendo alimento, água e remédios. Enquanto a ovelha vai se recuperando, aprende a confiar em seu pastor e, depois de curada, dificilmente voltará a fugir novamente. Esse é a ovelha, o animalzinho, e nós somos comparadas a ela. E esses missionários são vocacionados, são chamados por Deus para cuidar de ovelhas humanas. E eles têm que cuidar disso. Eles são responsáveis. Muitas vezes é a Bíblia, como o Dr. Shedd falava, é a Bíblia que muitos iriam ler na vida toda. Só que, ao invés deles estarem 100% preocupados com isso, eles têm que lidar com todos esses problemas. E é onde que nós, como igreja, podemos ajudar, cada um na sua vocação, para que eles possam exercer a vocação que eles foram chamados. E aí, não sei quem conhece a Tunica, é uma psicóloga, mas ela é muito mais missionária do que psicóloga, mas ela levantou tudo isso quando ela foi fazer um doutorado na Austrália, se eu não me engano. Você lembra, cara? Eu sempre troco esses países do lado de lá, assim. Que esse livro super famoso eu recomendo a leitura para vocês, Missionários Feridos, na qual ela, no início de 2000, tudo isso que eu estou falando para vocês é a minha vivência praticamente desde 2004, da faculdade até hoje. Mas ela, em 2000, já tinha apontado tudo isso. E aí, estamos em 2017, parece que as coisas continuam iguais. A gente não aprendeu ainda. E aí, diante de tudo isso, então, eu tinha que fazer uma tese de doutorado, eu tinha feito um mestrado sobre a influência da religião em casamentos protestantes, pentecostais e neopentecostais. E a minha orientadora me cutucando, não, mas você trabalha com missionário, vamos falar dos missionários. Eu falei, não, missionário não quero expor. Não, vamos trabalhar. Até que então eu tinha uma amiga, a gente cresceu juntas, ela era da luterana e ela era missionária. E ela era loira, do olho azul, a gente brincava que ela era tipo Barbie. E ela foi mandada justamente para um país, que a gente estava falando do racismo, que os loiros eram vistos como os filhos do demônio. E durante uma viagem do esposo dela, que veio para o Brasil numa reunião, ela sofreu uma emboscada. E acabou falecendo, né? Então, desculpa. Quando isso aconteceu, eu falei, bom, acho que a vocação que Deus me chamou para ser psicóloga, se na igreja os missionários não podem ter voz, por todos esses problemas, alguém de fora pode ter voz. Então, vamos. Sentei como orientadora e falei, quero fazer isso, só isso. Realizar um retrato dos missionários que atuam em contexto transcultural, identificar a temática sobre ser missionário e suas significações, identificar o nível de adaptação cultural e flexibilidade cognitiva, identificar o comprometimento de saúde mental no que se refere a quadros ansiosos e depressivos, mapear as variáveis contextuais, interpessoais e de adaptação cultural correlacionadas. Ela virou para mim e falou, e aí, você pretende se formar quando? 2030, 2040? Que é muita coisa. Eu falei, bom, se eu conseguir um pouquinho disso, eu já estou feliz. E eu consegui, junto com a ajuda de outros psicólogos, de algumas agências que eu atuo, e vou trazer um pouquinho disso para vocês. E conforme eu vou falando dos dados, não vou ser acadêmica. E, gente, eu vou estar toda hora olhando para o André, porque o André é meu reloginho para falar que eu já falei demais, né? Sou mulher, psicóloga, imagina, né? Pode passar, tem
qual foi o meu objetivo? Porque aí eu tinha que atingir, então, essas agências missionárias, eu tinha que ter a coleta. Oferecer subsídios para o desenvolvimento de estratégias e programas de apoio e ajuda psicológica com base nas demandas identificadas na amostra voluntária de participantes. Frase bonita, de efeito, para poder falar com todas as agências. Recebi resposta negativa de todas elas. Nenhuma delas abriu as portas. Porque se a agência abre permissão para você fazer isso, ela está assinando que os missionários estão com problemas. E eles estão. Minha tese ficou pronta em 2014. O meu TCC a gente já está quase publicando esse ano, que foi o ano passado, né, Cris? Mas desde 2014 eu não consigo nenhuma editora que queira publicar o livro por conta dos resultados. Aí agora a gente decidiu que vamos para o mundo secular, então. Vamos usar o mundo secular, porque todos esses dados, essa oportunidade que eu estou tendo aqui com vocês hoje, em outras igrejas que eu vou, precisam ser ditas. A gente precisa ajudar esses missionários que cuidam de nós, essas ovelhinhas aqui, que a gente não sabe fazer nada. Montei, coloquei a pesquisa online, como vocês podem ver aí. Aí começou o meu segundo problema. Eu tinha toda a liberdade de falar com os missionários, né? Só que o meu doutorado foi na PUC. Quando a maioria dos missionários entraram e viam aquele logotipinho ali do lado, não, mas espera aí, é da PUC, é católico? Não, eles vão falar mal. Já estava se começando a falar no contexto de comemorar os 500 anos da Reforma. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou ser? A minha orientadora, ok, vamos melhorar. Talvez eles não queiram fazer isso porque estão vendo via psicologia. Aí foi quando eu fui fazer teologia no Mackenzie para poder ter mais arcabouço, entender, então, da visão de teólogo, o que é ser missionário, como é que é esse campo missionário, para poder conversar de igual a igual com esses missionários. Aí, sim, a pesquisa aconteceu. O que eu coloquei nessa pesquisa? Só a título de curiosidade para vocês entenderem o próximo slide. Tinha uma primeira parte, que era um questionário demográfico, questões específicas, quanto tempo você é missionário, se é casado, tem filhos, já vive em quais países, quais cidades. Segunda, a escala de adaptação sociocultural. A terceira era o quanto eles tinham de flexibilidade cognitiva. E o último, a respeito de ansiedade e depressão. Pode passar, Tainá. Primeiro, inicialmente, 541 pessoas entraram e responderam essa parte. Quando iam para a segunda parte, que é aquela escala social, 467 pessoas continuaram a realizar. Quando foi para a flexibilidade cognitiva, 422 pessoas continuaram. E quando foi para ansiedade e depressão, 233 deles continuaram. Porém, pode... Mais um, Tainá, fazendo favor, aí eu já volto. Porém, só 49 pessoas terminou o questionário. Só por aí vocês podem perceber o receio, o medo da exposição, de ser dito. Porque informação geral... Pode voltar aquela tela, Tainá, fazendo favor? A outra. Informação geral, ok. Como que está minha adaptação cultural, ok. Minha flexibilidade de lidar, ok. Mas quando eu preciso falar das minhas emoções, dos meus sentimentos, a gente até começa. Só que é difícil assumir, é difícil você perceber. E aí, como eu coloquei ali, o que eram os critérios que a gente tem de pesquisa? O critério de exclusão era não ter finalizado o questionário. E aí, Tainá, fazendo favor? Apenas 49 missionários foram até o final. E não foi assim, apenas eles. A maioria deles foi mandando e-mail, olha, doutora, desculpa, eu não posso, mas eu sei que eu estou mal. Você tem horário na sua agenda? Né? Daí, eu ainda estava no primeiro mês da minha pesquisa, eu tive que reunir um grupo de amigas, que nem cristãs não era a maioria delas, porque todos eles que não terminaram pediram atendimento psicológico. Muitos falando que estavam pensando em suicídio, muitos falando que já tinham tentado suicídio pela segunda, terceira, quarta vez. Né? Isso é muito forte. Aí eu trouxe alguns dados das tabelas prontas, só para vocês terem ideia, que às vezes a gente vai em algumas igrejas falar o que é missionário e todo mundo tem ideia que missionário é aquela senhorinha ou senhorinho de 50 anos, ou então aquele jovem super hippie de 20 anos que está lá para mostrar que Jesus chamou ele.
a gente tem um contexto diverso, por mais que a maioria aí está na sua faixa de 31 e 40 anos. Tem, né? Escolaridade. Antigamente existia aquela noção que missionária era aquela pessoa que não estudava, mal sabia falar, né? Que era o nós vai e nós volta. Isso mudou. Nós temos missionário com todas as escolaridades possíveis. Condição financeira, né? Eu vou chamar a atenção de vocês da cor verde, que é o indiferente, né? Condição financeira, 29% dos participantes, e aqui, gente, eu estou falando lá dos 500 e pouco, tá? Daqueles que responderam. Eles colocaram como indiferente, mas tinha lá a explicação, né? Você podia explicar porque era muito boa, ótimo ou ruim. E quem colocou indiferente, os que quiseram explicar, colocaram, desculpa, tenho receio do meu pastor saber disso e me chamar de volta para o Brasil. Desculpa, eles não podem saber que eu estou com diabetes. Ah, desculpa, eu estou um pouquinho gordinho, alguns usavam essas palavras no diminutivo, e se souberem disso, eu vou ter que voltar para o Brasil, que eu tenho que ter um peso equilibrado. Condição física, a mesma coisa lá, gente. 1/4 deles, daqueles 500 e tanto, também colocaram como indiferente. E o que respondiam colocava, desculpa, doutor, eu tenho medo, eu sei que tenho sigilo, mas vai que descobrem. Eu não posso dizer que eu estou mal. Eu não quero sair daqui, Deus me chamou para fazer a obra aqui. Isso é forte, gente, isso é muito forte. Aí, questão, né, de primeira missão transcultural, daqueles 500 e tanto, 74% deles já eram missionários há muito tempo. Vocês podem ver que acima de 16 anos, 10% deles, né, a grande parte de 37% estavam há 6 a 10 anos fora do campo, em campo, e geralmente esses daí, gente, as pessoas que estão entre 5 e 10 anos longe do Brasil, vindo para reciclagem ou não, são os que mais sofrem com a falta de convivência social, com falta de um ombro amigo, de um amigo homem, de uma amiga mulher. Só que aí eles tinham que se identificar de onde vinham, né? E olha só, né, a ironia do destino, que praticamente as agências da qual, né, eu trabalho com eles e que negaram foram a maioria dos missionários, né? Então eu fui levar, mostrei esses dados para ele, e agora, né, quase todos eles, eu faço parte da, traduzir, né, gente? A PMT é uma missão da Presbiteriana, Missão GP é uma missão da Igreja Coreana do Brasil, Jocum, né, uma missão interdenominacionária, JMM é a Junta Mundial de Missões. Todas elas, praticamente, de 2014 para cá, instituíram o SIM, um 5 com C, do cuidado integrado ao missionário. Nenhuma delas dão o braço a torcer, como a Tunica fala. O livro dela está lá há muito tempo e poucas vezes a Tunica é chamada para falar, para explicar. Mas isso já foi um avanço. Já existimos esses momentos aqui, como a gente está tendo, para ensinar, para a gente compartilhar e cuidar dos nossos missionários. E aí, o significado de ser missionário, eu não vou me atentar às porcentagens, mas para vocês saberem. O que os missionários respondem quando a gente pergunta o que significa para você ser missionário? Eles respondem, eu sou alguém que foi enviado para testemunhar de Deus, eu tenho um chamado vocacional, ou é a realização de um sonho, sempre quis ser missionário, e é um estilo de vida, é uma renúncia. Dados preocupantes. Quando a gente tem missionários que falam que é a realização de um sonho, a gente tem que ter cuidado. E não vamos cair naquilo, é um sonho de Deus, é o meu sonho. Né? Se é um sonho, e aí, até onde é um sonho de fato, e essa pessoa vai sofrer pra caramba no campo missionário. Quando ele fala, é um estilo de vida, é renunciar à vida. Não, peraí, a gente está nesse mundo. O mundo jaz no maligno, mas é aqui. A gente tem que falar para esse mundo. É preocupante que tendem a ser as pessoas que mais sofrem de ansiedade, que mais sofrem de depressão. A gente tem que ter cuidado. Né? Ser missionário, ser pastor, é um chamado. Não pode ser um sonho, não pode ser uma renúncia, senão a gente está sendo muito incoerente. E a gente ouviu um missionário, vocês estão em algum lugar, ouviu um missionário falar isso no testemunho dele, já corre no final e já tenta ser amigo dele. Que ele está precisando de ajuda. Em algum momento, ele vai precisar, se ele já não estiver precisando de ajuda.
Para a família de origem, as famílias de origem também falam, né? A gente categorizou. Meu filho ou minha filha foi chamado por Deus para ser um enviado para testemunhar dele, é um chamado vocacional, é o sonho do meu filho, é um estilo de vida, ele resolveu renunciar da família e ao estar longe da família. E aí, dado preocupante, estar longe da família, isso é fato, estarão mesmo. Mas quando a família fala que, meu filho, ele está longe, né? Está lá nos Estados Unidos, está na África, fala com pesar, essa família também tem que ser cuidada. Porque provavelmente esse filho, essa filha, não está passando sinais que ele está bem. E a gente tem que cuidar também dessa família, do missionário. E qual a importância de você ser um missionário transcultural? O que eles responderam? Aqui já naquela parte de 200 e pouco, tá? É ouvir um chamado de Deus, é ter muita responsabilidade e um sonho realizado. Né? Vocês veem que 57% falou que ouvia a chamada de Deus, só que o restante está muito comportamental. Né? É ter responsabilidade. Cada um de vocês também, na carreira, vocês têm muita responsabilidade. Então, peraí, onde que está a parte, né, da responsabilidade no sentido de cuidar dessas ovelhas? E quando eles falam, é um sonho realizado, também tomar cuidado. Porque se você tem um missionário, uma missionária, que acha que ser pastor, ser missionário, é uma profissão, é uma carreira, a gente pode estar falando de uma pessoa talvez que esteja sendo egoísta, uma pessoa que esteja querendo ver a si mesma e talvez tratando a igreja, o grupo dela como empresa, e deixa de ver as ovelhas com cuidado. A gente tem que ter esse cuidado na fala quando a gente escuta de um missionário. Às vezes o missionário está tão preso naquelas metas que eu falei lá no início, né, que ele tem que converter pessoas, tem que mostrar o número de pessoas que foram batizadas, se ele construiu, está com dinheiro para plantar a igreja, que entra nesse ritmo. E a gente tem que pegar isso, porque a gente precisa ajudá-la a voltar para a origem do chamado vocacionado. E aí eu trouxe essa fotinha da Tonica junto com a Mayla. São as psicólogas que eu tenho aprendido cada vez mais com elas a trabalhar e que também têm propagado tudo isso. Os missionários precisam de um ouvido psicológico? Precisam, quando eles têm problemas emocionais psicológicos. Só que eles também precisam de um ombro amigo como nós, de um amigo mesmo, de um companheiro. E aí eu trouxe esse gráfico só para vocês verem os movimentos que os missionários, seja o pai, mãe, os filhos, vivem, né, de altos e baixos quando está fora. Você tem um choque cultural, você tem o processo de adaptação e quanto que isso para eles é difícil. Tainã? Pode passar, Tainã. Qual é a questão deles quando eles não estão bem adaptados? Né? Eles falam que tem uma dificuldade de interpretar com precisão e responder adequadamente aos gestos e expressões, adaptar-se ao nível de agitação do bairro, de manter os hobbies e interesses. Então, olha lá, psicólogo, descobrimos isso. Como que a igreja pode ajudar? Precisamos de voluntários, de letras, professores, que possam ajudar esses missionários a entender o idioma corretamente. Porque a maioria vai, de novo, só com o idioma de turismo. E eles precisam de ajuda. Entender a agitação do bairro da cidade. Poxa, será que não tem nenhum membro da igreja que já foi visitar, já turistou aquela cidade e que pode ajudar o missionário naquela adaptação? Né? Então, cada um de nós podemos ajudar a manter meus hobbies e interesses, montar um grupo no WhatsApp com as mulheres da igreja, com os homens da igreja, com as crianças da igreja, para estar comentando sobre o vestido que está na moda, o sapato que está na moda, o desenho. Né? As crianças agora estão lá com o spinner, né? De ficar rodando lá. Isso faz eles se sentirem parte de um grupo, se sentirem parte de um meio. E, gente, eu vou dar uma corridinha, que o André já me avisou que eu estou estourando o tempo. Pode passar, pode passar. Bom, eu vou passar rapidinho, mas eu quero pontuar. A maioria dos missionários são pessoas extremamente ansiosas, sofrendo de síndrome do pânico, né, sofrendo de toques, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e alguns deles já são ansiosos assim. Você está falando, não está acontecendo nada, mas já está com algum tique nervoso. Tem alguma mania, que eles não conseguem ficar quietos, tamanha a ansiedade deles. Pode passar. Pode passar. Gente, depois quem quiser, eu mando.
Tá? E aí eu só queria pontuar que quais são os grandes problemas de ansiedade dos missionários quando eles são casados, porque a maioria deles são bivocacionados, precisam trabalhar o dia inteiro no campo, e quando chegam à noite ou quando saem, né, no período da manhã mais cedo, precisam cuidar dessas ovelhas. Mas como que fica as ovelhas da casa dele? Né? A esposa, o marido, os filhos? Não ficam, ficam à deriva. E eu coloquei ali, junto com os filhos, o horário de trabalho também causa grande ansiedade, e as atividades extras também causam grande ansiedade. Por quê? Porque Deus usa ele para ministrar na vida das pessoas. E, às vezes, é lá no altar, ou lá no grupo, ou lá no mundo islamita, que é no discipulado, ele vai estar falando alguma coisa de relacionamento conjugal, de relacionamento parental, e ele está falando para o outro que precisa ter tempo com a família, precisa isso, precisa aquilo, mas ele mesmo não consegue. Depressão. Bom, vocês estão vendo ali, quase 70% tem uma depressão mínima. Ah, que bom, né, Cíntia? Não, não é bom. Né? O certo é não ter nenhuma depressão. Aí você imagina, temos missionários, então, que ou eles são ansiosos ou são depressivos. Alguma coisa está errada. Como igreja, nós estamos falhando em algum lugar. Quais são os problemas visíveis e como ajudar, então? São esses sintomas de ansiedade em nível moderado, essa questão de ser missionário por ouvir o chamado de Deus e por ter um chamado vocacional que faz com que muitos deles sejam os super-heróis e não possam falar, não possam demonstrar suas emoções, e as dificuldades com a família conjugal. E quais são os problemas invisíveis e como a gente pode ajudar, então? É essa questão de metas de plantação de igrejas, de novos convertidos, de não terem amigos, né? Eu coloquei ouvidos e ombro amigo, e criação de filhos. Onde, como nós podemos, né? Eu falei, eu não gosto muito do termo, mas adotar um missionário. Né? Se através da sua carreira você pode ajudar um dos missionários, glória a Deus. Mas se você, como mulher, como homem, como pai, ou os adolescentes que não estão aqui, mas que podem também ajudá-los, eles precisam, que são problemas invisíveis, mas existem e fazem muita diferença no chamado. Atrapalha, se a gente puder usar essa palavra, o ministério deles. E aí eu trouxe algumas fotos que a Karina falou, como que será que a gente pode fazer as pessoas, além, né, disso, ajudar de fato quem não é psicólogo? Durante toda a minha fala, eu mostrei e pontuei como que todos nós podemos. Mas, se vocês quiserem participar, no Brasil, desde 2012, com todos, batista, presbiteriano, metodista, foi criado um projeto chamado Filhos, que é o cuidado com os filhos de missionários transculturais. Todo mês de julho a gente se reúne. Eu trouxe algumas fotos, esse foi de 2015, que foi na Lapa, lá em Minas Gerais, 2015, acho, né? Que tinha um biólogo, né, e ele levou todos os adolescentes, que é da parte esquerda. A gente foi, eu sempre confundo os lugares, gente, mas aquela fica em Montes Claros, acho que é o Parque Estadual da Lapa, né? E estava nesse momento, a gente estava bem tranquila numa trilha, e de repente a gente viu uma onça de lado correndo. Aí todo mundo, nossa, meu Deus, a onça vai comer a gente, não sei o quê, aquele mais desespero. E o biólogo, né, explicando, não, gente, aqui é isso, funciona assim. O pessoal, gente, esse é o Brasil, né? Essas árvores assim, nossa, por isso que o pessoal fala que ia sair do Brasil, né? Aqui está tudo morrendo, está seca. Aí lá vai um outro professor que tinha lá de geografia explicar como era a situação. Depois a gente teve a noite da fogueira. E por que isso é importante? Ter um professor de geografia, ter um biólogo? Porque a maioria dessas crianças, desses adolescentes, com 16, 17 anos, precisam retornar ao Brasil, porque é muito caro você formar, você fazer faculdade fora. Então, os pais precisam enviar as crianças e adolescentes de volta. E muitos deles só sabem falar mais ou menos um português oral. E aí, principalmente com o Enem agora, que a maioria das faculdades, eles precisam escrever, eles precisam falar. Então, a gente faz esse encontro anual para quê? Para que eles possam conhecer o Brasil e possam ter esses contatos com esses profissionais. E aí, só uma fotinho, esse foi de 2015, né? Os laranjinhas éramos nós, né? Os cuidadores, os verdes filhos de missionários. E olha o ano passado, gente, o quanto que já aumentou. Né, os filhos de missionário que se transformaram, que são os amarelinhos. E cada vez mais, esse ano vai ser daqui 3 semanas. E todos vocês, quem quiser, pode ajudar com a sua carreira, com a sua profissão,
participar junto com a gente lá, ou participar de fora, por meio do Skype, querer adotar uma dessas adolescentes e explicar o que é português, né, professor de biologia, de geografia. E assim todos nós podemos estar ajudando, não só o missionário, mas a família missionária, né? Eles que se dedicam tanto a estar falando conosco, nossas ovelhas que somos. Esses são hoje, atualmente, gente, todos os psicólogos que atuam no Brasil. Lembrando que lá em 2010, segundo aquele seminário norte-americano, existiam 34 mil missionários fora. Né? Então, quem conhecer, quem for psicólogo, quiser se juntar a gente, nós precisamos. Somos muito poucos ainda para ajudar todos eles. A Tunica, que eu falei tanto de vocês, a Paula, que é a minha amiga que está na direção, a Márcia, quem conhece da Missão Antioquia, porque foi desenvolvido o Vocari, né? Essa foto é do ano passado. Lembram-se que eu falei que alguns missionários colocaram que é a realização de um sonho? Pois bem, a gente já está começando a cuidar na raiz do problema, porque aqui é no Vocari que a gente pega o quanto que é um sonho, um desejo de como ser psicólogo ou ser advogado, ou se é um chamado, uma vocação de Deus, para evitar os problemas que hoje a gente está tendo com alguns missionários que achavam que eram chamados por Deus, mas era um sonho, era um desejo próprio. E é isso, gente. Obrigada e desculpa ter estourado o tempo. Muito bom. A gente ficaria mais tempo te ouvindo. Vamos orar? Pela Cíntia, por essa realidade e por nós. Não é uma oração egoísta, mas é uma oração de confronto por essa realidade. Gente, tempo e coração. Tempo, coração. Tempo vai fazer, coração vai fazer a gente doar o tempo com o ouvido, com um dedo para digitar, com uma na tela no computador, enfim, presença. É disso que nós estamos falando. Não foi apresentado aqui realidade financeira. Então, vamos orar por isso? Senhor, nós agradecemos ao Senhor por tê-lo como nosso pastor e obrigado também porque o Senhor tem cuidado dos seus. Obrigado, Senhor Deus, pela atuação dessas frentes na igreja, a MTB, JMM e tantas outras. E entre eles os servos do Senhor que se dispõem a cuidar de quem está lá. Ó Deus, mas mais do que a fala de um técnico ou um ouvido especializado, há uma coisa anterior que é a família de Deus. Nós somos irmãos em Jesus. O que acontece no mundo, no campo missionário, também nos diz respeito aqui. E o que acontece aqui também diz respeito a eles lá. Por favor, Senhor, estreita esses laços. Por favor, Senhor, da nossa parte aqui hoje, o Senhor tem o sim do nosso coração. Da nossa parte aqui hoje, o Senhor tem a nossa oferta de tempo, amor. E se não há isso no nosso coração, nós confessamos ao Senhor e pedimos perdão. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê condições, ó Deus, de a cada ano poder, Senhor Deus, ver este encontro anual e tantas outras coisas acontecerem e com crescimento e aperfeiçoamento somente para a Tua glória. Ó Deus, nós não estamos sensibilizados emocionalmente, mas de fato, ó Deus, temos recebido tanto do Senhor. De fato, temos recebido bastante do Senhor aqui, estamos aqui juntos. E nós queremos também, ó Deus, usar os recursos, inclusive de tecnologia que temos, para olhar aquele que está longe. Ó Senhor, nós pedimos que o Senhor fale a cada coração que está aqui nessa noite. E que aquele que é vocacionado do Senhor seja despertado. Ó Deus, e todos nós possamos orar, chorar com o que chora, se alegrar com o que se alegra. E levarmos juntos, no corpo, o morrer de Jesus. É a nossa oração, no nome do Senhor. Amém.